Olá, e voltamos para fazer a nossa revisão, falando aí sobre atividade física na prevenção e no tratamento de doenças. Nós abordamos aí algumas temáticas sobre as doenças crônico-degenerativas, trouxemos exemplos de algumas doenças, mas agora, antes de eu fazer a revisão, eu quero chamar você já para fazer o nosso mexa-se. A gente vai fazer um momento aqui de atividade bem rápida, né? Vou fazer uma demonstração e você vai participar comigo. Então já separa um cantinho aí. Se você está na sala de aula, separa, afasta a mesa, afasta a cadeira, separa um canto. Vê uma dupla, porque você vai fazer em dupla. Se você estiver na sua casa, chama o amigo, chama o irmão, chama o pai, chama a mãe para fazer a atividade comigo. Vamos para a revisão? Acompanha comigo aí. Nós vimos sobre o que nessa aula, né? Nós falamos sobre doenças crônico-degenerativas, nós identificamos as características, né? Que ela tem uma deterioração progressiva. Vimos que são fatores relacionados aí ao perfil genético, ao meio ambiente que vão estar ocasionando. Vimos também que tem um conjunto de fatores, onde estão sedentarismo, a alimentação, vai estar também o tabagismo, o alcoolismo. Vimos também que as doenças modificam o funcionamento do nosso organismo, vai afetar de células, tecidos, até sistemas. E nós estudamos alguns tipos, né, de doenças crônicas, como a hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares e o câncer. Das doenças cardiovasculares, nós falamos da DAC, né? Doença arterial coronariana foi o destaque. E aí nós falamos sobre os efeitos, os benefícios da atividade física. E aí nós pontuamos a importância do aquecimento e o alongamento, da importância do treinamento de resistência, do treinamento de força e do treinamento de flexibilidade. Eu dei também algumas dicas de como que a gente pode fazer em relação à carga, né, o peso, e em relação ao final do treinamento. Aí nós chegamos no nosso mexa-se, vejam bem. Para realizar um mexa-se, lembra que eu falei que eu quero que vocês peguem a dupla aí? Então já pegaram a dupla, né? Agora eu vou mostrar para vocês. São 3 exercícios e nós vamos exemplificar aqui. Acompanha comigo aí no slide. Então nós temos 3 tipos de exercício. O primeiro exercício faz o agachamento, né? Com dupla, tem um salto. Então nós temos aqui agachamento com salto em dupla. O segundo exercício é um abdominal em dupla. E o terceiro exercício é um polichinelo. Eu vou pedir para eu entrar nesse slide para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então vejam bem. Vocês vão entrar nesse slide. Eu já estou aqui com o meu colchão. Meu colchonete está aqui do lado. Então vejam bem, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos fazer o exercício 1. Então, eu vou afastar um pouquinho para vocês poderem observar. Nós vamos fazer o exercício 1. Então, no exercício 1, o que você vai fazer? Você vai agachar. Então, eu vou afastar aqui. Você vai agachar e salta. Então, agacha e salta. Agacha e salta. Você imagina aqui, quando você agachar, junta com a sua dupla e saltou. Agacha, saltou. O que você tem que observar? Para o seu joelho não passar da ponta do pé. Então, eu vou agachar, agachei, juntei com a minha equipe, saltei. Dupla, saltei. É o primeiro. O outro, eu vou fazer o polichinelo. Então, eu juntei aqui e fazendo o polichinelo. No último, eu vou deitar. Então, eu deitei. Deixa eu só voltar o meu slide aqui. Eu deitei, então vai ser essa posição. Vou fazer tipo uma bicicletinha. Uma perna estende e a outra vai, ó. E esse movimento com a dupla, ok? Então, vai fazer esse movimento. Eu também vou fazendo com o braço. Então, foi, vamos lá, foi, fazendo a pedalada, isso, com a minha dupla aqui apoiada, ok? Então, a professora levantou, a professora cansou, né? Chegamos no nosso mexa-se.
fechando a nossa atividade, já já nós estamos de volta para fazer a correção. Já já, espera comigo. Voltamos e vamos fazer a nossa correção da atividade. Espero que você tenha feito o nosso mexa-se, juntado aí com a sua dupla, registra a foto, manda pra gente, pode ser um vídeo também, tá bem? Agora vamos para a nossa correção da atividade. Acompanha comigo aí a primeira questão, né? Questão 1, relacionada aí à nossa aula. Vou ler o enunciado para vocês. Considerando que as doenças crônico-degenerativas são aquelas que, aliadas a um conjunto de fatores de riscos presente no estilo de vida das pessoas e na herança genética, levam à deterioração progressiva da saúde, pode-se dizer que, vamos analisar a primeira afirmativa, o tratamento farmacológico adequado, associado à adoção de comportamentos e ou hábitos saudáveis, como a prática do exercício físico, pode minimizar o quadro clínico do indivíduo. Então, aqui a gente está dizendo que é uma afirmativa aonde que se eu juntar o tratamento farmacológico, a adoção de hábitos saudáveis e a prática do exercício físico, eu tenho ali uma fórmula, né, um tratamento eficaz para diminuir o quadro clínico. Vamos analisar 2. As doenças crônicas, lembra que nós estamos falando de doenças crônico-degenerativas, são reversíveis. Então, eu estou dizendo que são doenças reversíveis. Lembra lá do nosso texto? Eu coloquei lá no texto, na nossa aula, que era irreversível. Então, a gente já consegue eliminar por essa palavra aqui. São doenças reversíveis. Então, acompanhe aí comigo. Pois seus sintomas e agravos têm cura. Então, a gente já consegue eliminar essa afirmativa 2. Vamos ver a 3 agora, né? Em relação a 3. Caracterizam-se como sendo doenças silenciosas, não transmissíveis, que afetam as células do corpo de forma contínua. Então, aqui a gente está falando aí de doenças silenciosas. Eu falei sobre isso na aula também, que é um processo ali silencioso, que elas não são transmissíveis, né? Não é uma doença que a gente transmite de pessoa para pessoa. E então, eu também posso dizer que essa está correta. Qual que é a afirmativa, então, que está correta? A 1, que falou lá do tratamento farmacológico, do comportamento preventivo, da prática de exercício, e a afirmativa 3. Então, a gente já percebe aí que essa afirmativa trouxe muito do que a gente estava trabalhando na aula. Agora, vem aqui comigo novamente, para a gente vir para o nosso momento aqui de não pisca, né? Não pisca, se liga, que agora vem questão do Enem. Você tem percebido que todas as aulas a gente tem trago alguma questão do Enem? E aí você deve estar se perguntando, mas professora, essas questões caíram mesmo no Enem ou vocês estão formulando? Eu vou dizer para vocês, todas essas questões que a gente traz nas aulas têm caído no Enem, são questões do Enem. Então, é um ponto para a gente refletir o quanto que cada assunto que é trabalhado nas aulas da mediação vão impactar aí no Enem, né? E aí, falando de Enem agora, questão de doenças da modernidade, saúde mental, é algo que tem tudo para cair no Enem. Então, a gente trouxe uma questão agora que eu vou solucionar aqui com vocês sobre essa parte de doenças. Acompanhe aí comigo no enunciado, você vai ver que você vai gostar. Então, nós temos aqui uma questão do Enem de 2015. Então, essa questão caiu no Enem de 2015, que fala sobre obesidade. E aí ele traz como enunciado, é um texto
onde ele coloca assim: obesidade causa doença. E aí, se nós formos comparar com a nossa aula, que a gente estudou aí sobre a atividade física na prevenção e no tratamento de doenças, nós observamos que a obesidade também é um fator de risco, certo? Então, esse título tem tudo a ver com o que a gente estudou na aula. Ele traz um texto, e esse texto, ele é adaptado de um artigo. Olha que interessante, eu estou dando uma outra dica, né? Esse texto aqui, ele é interpretativo. Lembra que na aula do Enem, aula 3, eu falei assim: lê primeiro o comando. Então, o comando é qual? O texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos como um problema relacionado ao. Então, aqui ele quer saber, no comando, qual que é o problema que o texto aponta? Quando ele traz ali a reflexão sobre saúde, o peso e a gordura corporal. Então, geralmente a gente vem aqui, dica que a professora Elisão já vai dar para vocês. Lê primeiro o comando. Agora vamos para o texto. Vamos ler o texto aqui comigo. A obesidade tornou-se uma epidemia global. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ligada à Organização das Nações Unidas, o problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. Então, aqui a gente tem uma palavra que é importante, que é a epidemia global. Se você for lembrar também do mapa que a gente mostrou na aula, você já vai começando a associar. Então, a epidemia global atinge o mundo. E entre as principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Olha aqui os dois fatores que ele destacou: ter uma vida sedentária e ter má alimentação. Segundo um médico especialista em cirurgias de redução de estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 45 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso normal. Então, uma pessoa obesa tem maior risco, né, de mortalidade. O excesso de peso e de gordura no corpo desencadeia e piora problemas de saúde, que poderiam ser evitados. Nossa aula nós também falamos, né, sobre esses problemas de saúde que são piorados por conta da obesidade. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva à cura, como no caso da asma, mas em outros, como no infarto, não há solução. Então, ela tem ali, traz inclusive as doenças que têm solução e as que não têm. Aí nós vamos analisar, né? Então, o texto ele traz que tipo de problema? Ele traz o padrão estético? O texto abordou sobre estética? Essa mensagem do texto? Ele fala sobre equilíbrio psíquico? Foi isso que o texto trouxe? Ou ele fala do quadro clínico da população em relação à obesidade? Ele fala do preconceito contra a pessoa? Ele fala sobre o desempenho na realização das atividades cotidianas? Então, antes de eu responder, eu quero que você venha aqui comigo. Então, vejam bem. Esse texto é um texto interpretativo. Então, eu vou ler o texto, eu vou ver que ele é interpretativo, e aí, quando eu vou analisar as alternativas que eu tenho, eu consigo já ir descartando, conforme o foco do texto. Então, você vai ver que está muito fácil responder essa questão. Quer ver? Acompanha aí comigo. Vamos descartar agora. Acompanha de olho no slide. Então, no texto eu não falei sobre a parte de desempenho. Então, eu já elimino. Eu também não falei da parte psíquica, também já elimino. Eu não falei de estética, também já elimino. Eu também não abordei sobre preconceito. Não foi o que o texto trouxe. Então, qual que é a resposta correta?
Ele falou de quadro clínico, ele falou que a obesidade é um fator de risco para outras doenças. O próprio texto, aqui no início, ó, eu já coloco que a obesidade causa doença. Então, eu já consigo achar a resposta correta aqui, que é a letra C. Vamos seguir a nossa última questão de hoje, que fala aí, é uma questão aberta. Então, nós temos o enunciado para você poder fazer a sua resposta aberta. Vou ler o enunciado para você. A organização e participação do indivíduo em práticas de atividade física na sociedade moderna e tecnológica tem sido defendida e propagada na atualidade pelos meios de comunicação, redes sociais, internet e principalmente tem se consolidado em programas e projetos do governo federal. Então, estamos falando da importância da atividade física, né? Da forma como ela tem sido disseminada. Neste contexto, a alegação de desconhecimento dos benefícios e importância da atividade física, aliado à opção e ou decisão em manter hábitos de vida negativo, presentes no estilo de vida, poderá custar muito caro para a saúde individual de cada ser humano. Então, baseado no texto, disserte sobre as doenças crônico-degenerativas, ressaltando os benefícios da atividade física como fator de prevenção. Então, olha a palavra-chave: fator de prevenção, os benefícios e as doenças crônico-degenerativas. Então, pautado no texto, o que você vai fazer, aluno da mediação, antes de eu dar a chave de resposta? Você vem, analisa toda a aula, você vai buscar 3 palavras-chave ali, abordar as doenças crônico-degenerativas, os benefícios da atividade física e o fator de prevenção. Então, você vai elaborar seu texto, pautado nesses 3 pontos, e aí você vai apresentar a sua resposta. Agora, eu vou mostrar para você a chave de resposta para nortear o seu texto, para ver se você está no rumo, para ver se você acertou na sua escrita. Ó, mas não vale colar, tá bem? Vamos responder primeiro e depois olha a chave de resposta da profa. Então, vamos lá. Primeira chave de resposta: atividade física, fator de proteção. Então, se você trouxer no seu texto a atividade física como fator de proteção, abordar esses tópicos aqui, seu texto tá ok. Se no seu texto você falar sobre os tipos de doenças crônico-degenerativas, também é um texto que pode ser considerado. E você pode apontar apenas alguns benefícios, não precisa ser todos eles, né? Então, se você trouxer benefícios em relação à contratilidade, a diminuição da pressão arterial, diminuição do colesterol, aumento da sensibilidade, se você trouxer esses benefícios ou alguns desses, sua questão também vai ser considerada correta. Então, correção finalizada, material complementar, para que você aprofunde um pouco mais dessa aula. Então, você vai utilizar aí a atividade física na prevenção de doença. O texto está intitulado como aula 16, por conta que foi um anexo produzido no ano de 2018. Então, você considera esse anexo normal aqui, do jeito que está intitulado aqui, para a aula 14, que é o que a gente está estudando agora, ok? Então, você vai ler esse anexo. Esse texto ele foi aí uma adaptação do livro de fisiologia para você aprofundar um pouquinho mais. E aí nós fechamos nossa aula na hora da prática. Vem aqui comigo, você vai fazer a prática aí na sua casa ou na sua escola e vai mandar foto pra gente. E até a próxima. Tchau, tchau.